Vi, a Então, hora que você quiser começar, fique à vontade, tá? Já dá para começar, já tem 5 minutinhos aí. E a galera vai entrando e depois a gravação também vai ficar disponível para quem perdeu o início, então pode começar. beleza, vamos começar. Então, o que que é sinastria, né? Eu gosto muito desse processo hermético da gente decompor as palavras, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vê sinastria é que ástria vem de astro, né? E esse sim, ele quer dizer junto. Então, eu estou querendo juntar os mapas celestes, né? E quando eu faço essa comparação entre um mapa e outro, eu consigo ver como que essas forças, né, internas, elas se relacionam. É até interessante porque quando a gente compara, né, um posicionamento de um mapa natal com um posicionamento de outro mapa natal, a gente, na verdade, não está fazendo uma coisa muito diferente do que a gente faz quando a gente lê um mapa natal sozinho. Porque, por exemplo, né, se eu quero entender a relação da minha Lua com a minha Vênus, né, e elas têm um aspecto ali, é o que a Rafa estava falando, a gente fez um curso de astroterapia, né, então a gente fazia isso, assim, vivencialmente, a gente literalmente colocava no campo, assim, a energia de um planeta se relacionando com o outro. Então, essa relação entre os astros, ela vai ficar muito mais em foco aqui quando a gente fala de sinastria. Já estou até adiantando um outro tópico. Mas então, para vocês não Manda ficarem. falar. Oi? O que você falou? Eu não sei se ela tinha uma dúvida. Não, acho que ela entrou com o áudio aberto, mas Tá certo. Gente, se tiverem dúvida, pode falar também, ou então manda digitado, levanta a mãozinha, faz qualquer coisa. Mas então, para não ficar dúvidas, né? Porque eu sei que tem muita gente que olha para isso aqui. Eu peguei o mapa da Megan Fox com o Machine Gun Kelly. Não sei se vocês sabem quem são, mas é um casal muito bonitinho. E eles dizem que eles são almas gêmeas, né? Não sei se eles são realmente, mas assim, eu achei curioso que eles têm o mesmo sol, né? Mas aí eu fui ver, isso até é um tema muito importante de sinastria, né? Não adianta ter o sol no mesmo signo se não tá fazendo aspecto. Então é um infortúnio, uma coisa chata. Eles poderiam ter um aspecto super bonitinho de sol com sol, mas eles não têm. O sol dela tá aqui no finalzinho de touro e o dele tá no começo, né? Mas enfim, é legal a gente olhar para esse mapa aqui sem ficar muito assustado, porque eu sei que dá um negócio na cabeça, uma confusão, uma embaralhada, mas o que a gente quer observar são os planetas mais importantes, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente vai tratar hoje que é super relevante são os planetas transpessoais na sinastria. E assim, não dá para a gente ficar tentando tirar água de pedra. Então, tem gente que vai perguntar assim: ah, eu tenho Plutão em conjunção com Plutão, mas isso não tem graça, porque Plutão é um planeta geracional. Então, assim, a gente pode querer tirar caldo disso? Tem significado nascer na mesma geração que alguém, ter Plutão em conjunção, por exemplo. Só que esse não é o grosso da sinastria. O grosso da sinastria é a gente entender a relação entre os planetas pessoais, mas principalmente para efeitos de transformação, entender a relação entre os planetas pessoais e os transpessoais, que vai ser o foco da aula de hoje, tá certo? Então, quando eu olho para um mapa como esse aqui, eu tenho que declarar quem é quem, né? Então, no centro aqui, normalmente vai ser você, né? Você vai colocar o primeiro mapa da pessoa, né? Então, eu quero fazer essa comparação e eu quero ver as linhas que se formam entre os planetas mais importantes. Então, por exemplo, eu tenho que olhar direto para Sol e Lua, né? Como que está o Sol se relacionando aqui? Tem aspectos? Tem. Lua, tem aspectos? Tem. Por quê? Se não tiver, isso aí já é uma grande questão, né? Como é que você vai estar no relacionamento com uma pessoa que você não tem aspecto de lua, não tem aspecto de sol? Porque o que significa aspectar, né? Aspectar significa jogar luz, então significa ser visto, né? Então, como que você está numa relação que a sua lua não está sendo vista, ou seja, suas necessidades emocionais não estão sendo percebidas pelo seu parceiro? É pior do que ter um aspecto, entre muitas aspas, ruim, né? Então, assim, tem que ter visibilidade para o que é importante. Sol e Lua, por exemplo, é essencial. Muita gente fala de Vênus, né, a importância de Vênus na sinastria, porque ela fala do amor. Eu acho que, para efeitos de se sentir amado numa relação, claro, Vênus ela tem esse princípio doador, né? Mas é importante você ver a Lua, porque é a Lua que cria intimidade, é a Lua que cria até um certo apego saudável, né? Porque se não tem esse tipo de vínculo, a relação também não funciona. Então, são vários níveis de complexidade, tá bom? Mas então é isso. O mais importante é ver Sol e Lua, ver como que os planetas pessoais estão sendo aspectados por transpessoais, a gente vai entrar nisso com mais calma. E também observar as casas, né? Por exemplo, acho curioso que um casal, né, como o Megan Fox e o Machine, que ele não tenham nenhum planeta na casa 7 um do outro, né? Porque isso, de certa forma, ajuda a agregar essa noção de contrato, a noção de parceria, né? Então, assim, é importante. Ela, por exemplo, tem a Lua ali pegando a casa 7, né? Então, talvez ela espere um pouco mais de polarização na relação, né? Alguém para trazer uma qualidade, né, oposta, né? Apesar de que não, é verdade, ele tem até aqui o. É verdade, isso ajuda, né? O Júpiter dele cai na casa 7 dela, se a gente for ler por signos inteiros.
talvez o papo fique muito complicado, mas só para vocês entenderem. Se ela tem ascendente em Capricórnio, a casa 7 dela vai ser o signo oposto. Então, tudo que cai em Câncer tá pegando a casa 7 dela. Então, já acabou minha estranheza aqui. Ele tem o Júpiter na casa 7 dela, já agrega alguma coisa, tá certo? Então, como ler graficamente a sinastria, foca no planeta que você quer e vê o aspecto que ele está lançando, tá certo? A gente vai observar também as conjunções. Então, por exemplo, a gente tem uma conjunção aqui super forte de Mercúrio com Mercúrio. Quer dizer que está praticamente no mesmo grau, né? Na mesma posição. Então, a gente quer observar se a gente tem planetas que estão na mesma posição, a gente quer observar se tem aspectos, né, vermelhinhos, que são as oposições às quadraturas. O mapa deles é ótimo para isso, porque tem todos os aspectos, né? Uma miscelânea. Então, a oposição e a quadratura, que são os aspectos vermelhos, eles vão ser considerados aspectos mais desafiadores, né? E os aspectos azuisinhos, né, que é o sextil e o trígono ele é mais largo do que o sextil, que são os aspectos azuis, são aspectos mais fluentes. E aí a gente já entra num tópico interessante, né? Caramba, mas eu quero ter um relacionamento que tenha um monte de coisa vermelha no mapa, né? Um monte de desafio. E o que eu tenho para dizer para vocês sobre isso, só para começo de conversa, é que é um saco estar numa relação que não tem nenhuma quadratura, nenhuma posição. Não dá liga, não tem o que agregar. Então, assim, já começa por aí, tá certo? A gente Porque quer. um não desafia o outro, né? Não Exato. tem né, aquela coisa morna, aquela coisa de tô aqui vivendo com você, mas tenho a minha vida e você tem a sua vida. Quando tem aspectos desafiadores, um desafia o outro e faz o outro crescer, né? Evoluir, aprender, superar coisas. E você acaba percebendo que é por isso que você quer estar com a pessoa. Não é pelo aspecto positivo, é pelo aspecto desafiador. Isso que é o mais curioso, né? E sim, causa burburinho na relação, mas assim, é uma coisa meio tipo assim, escolha suas batalhas, né? Queira ter os aspectos desafiadores certos, porque tem uns que realmente vão dar muito mais trabalho do que outros, tá certo? Então a gente vai olhar aí um pouco para isso. Agora vem as perguntas mais importantes, né? Quais os pontos mais importantes ao se analisar uma sinastria? É isso que eu falei. É legal observar também, voltando ali para ilustrar, as casas, né? Então, assim, observar em que casa cai o planeta para cada um é muito importante. Mas também é curioso, e isso é uma coisa que me perguntam, e a minha resposta eu acho que é meio controversa, as pessoas não esperam. Mas sim, é possível você analisar uma sinastria muito bem, aliás, sem você ter o horário de nascimento do seu parceiro. E o curioso disso é que, dependendo, né, é mais interessante você entender como o outro te afeta do que como você afeta o outro, né? Claro que é legal ter uma compreensão total, mas assim, só de saber a posição, o horário de nascimento, ele daria o ascendente e as casas, né? Então você ia entender melhor como você coloca os planetas na casa do parceiro. Mas só de entender a posição, né, deles com relação a você, isso já dá muita informação. Eu, por exemplo, acho muito curioso que qualquer informação que a pessoa me dá, eu já sei como ela agrega na minha vida. Então, se eu estava falando com um contatinho no Tinder, eu descubro que ele é canceriano, e eu penso, cara, câncer é meu signo favorito? Não é. Mas pega minha casa 9. Eu sou astróloga, já me ajuda no lance da faculdade, já me dá uns insights sobre espiritualidade. Tá colocando uma energia solar ali na minha casa 9. Então, isso é super legal de saber. Por isso que o lance da astrologia é, ainda que você seja obcecado por sinastria, que eu gosto bastante também, saiba o seu mapa, conheça-te a ti mesmo, entende? Porque através desse entendimento de você, você vai entender melhor o mundo ao seu redor, você mesmo, o outro, vai tudo junto, vai tudo no combo. É aprender astrologia através do seu mapa. Fala aí, Rafa, que eu sei que você estava... Eu estava pensando aqui sobre isso que você falou, né? Só de saber o sol da pessoa, mesmo que ele não caia exatamente naquela casa onde você tem o signo, mas por signos inteiros cairia, né? Isso. Você já sabe a área da sua vida que aquela pessoa vai te trazer clareza, compreensão, vitalidade, foco, né? Isso é muito interessante. Na minha última relação, a pessoa tinha o sol em Gêmeos, né? E aí caía na minha casa 2. Então, eu aprendi muito com ele sobre organização financeira, a dar valor para o meu trabalho. Nossa, isso era um tópico principal da nossa relação, assim. E eu reparo também que quando eu me relaciono com sagitarianos, na minha casa 8, são encontros calientes, intensos. Muito bom, é isso, Já né? reparei, é isso. Então a gente já consegue perceber e ter bastante informação só sabendo o signo solar da pessoa. Muito Isso. legal. E olha que interessante, né? Só sabendo o signo solar da pessoa, porque você tem informações suficientes sobre você. Então, voltar a energia para si mesmo é a chave para qualquer relação. É por isso que eu sempre falo. Quer ler a sinastria e tal?
Beleza, mas a gente quer entender você nisso. E você nisso, né? Por que você quer saber tanto sobre o outro e sobre essa relação? E é legal porque a resposta é sempre volta, né? Mas então é isso. Vamos passar aqui agora para o próximo tópico. Como saber se somos compatíveis? Essa pergunta era uma grande pegadinha, né? Porque a resposta é depende, e é o depende da maneira mais cretina possível, porque o depende, ele tem a ver não com algo pré-determinado. Não é, por exemplo, eu vou dizer sempre uma quadratura entre sóis é horrível. Cara, vou te dizer o seguinte, uma quadratura entre sóis é difícil? É difícil. Só que tem pessoas que realmente vão saber lidar com isso e tem pessoas que não vão saber lidar com isso. Isso é extremamente curioso. Você precisa entender a qualidade do aspecto, o que ele quer dizer para você, o que ele significa para você e se faz sentido, se você está disposto a encarar isso ou não. É esse nível de clareza que a gente quer quando a gente lê uma sinastria. Tem que amadurecer a leitura, né? Não é taxativo. Às vezes, para implicar, quando eu estou lá nos stories respondendo a caixinha e tal, eu conheço a pessoa porque é meu cliente, eu falo, cara, você sabe que essa quadratura de sol para você não rola, sabe? Você não consegue ser você mesmo, você não vai conseguir se expressar, você vai viver brigando com o outro, porque a quadratura ela tem essa energia de Marte, né? Então, assim, você vai ficar o tempo todo querendo se afirmar? Você não quer isso, você quer ficar de boa, né? Então, tem que entender o que significa para você. Então, assim, tem gente que super vai topar uma oposição de Sol com Plutão. Tipo o Machine Gun Kelly com a Megan Fox, eles têm essa oposição de Sol com Plutão. E tem outras pessoas que vão ficar extremamente ofendidas por isso. Vai falar, pô, você quer que eu mude quem eu sou? É a minha essência, é quem eu sou, sabe? E às vezes você no seu mapa tem uma oposição de Sol com Plutão. Aí dá para culpar o parceiro? Provavelmente, se você se relacionar com pessoas da sua geração e você tem uma oposição de Sol com Plutão, todas as pessoas que você atrai da mesma idade que você vão ter essa oposição ali. E isso não é por acaso, entende? Essa perseguiçãozinha, essas repetições de padrão, inclusive em sinastrias, é super importante você buscar saber, né? Eu, por exemplo, tenho um aspecto excelente com Plutão no meu mapa, é só um trígono com Plutão, assim. Não, desde que eu terminei meu último relacionamento longo, nunca mais eu atraí relações plutonianas. Nunca mais. E olha que tinha direto, assim, um monte de coisa e tal. Aí depois eu liberei essa necessidade de querer que me mudem e tal. Enfim, você tem que ver para você que tipo de coisa que repete. Vocês já repararam isso? Tá pensando aí, Rafa, tem alguma repetição aí? Quer compartilhar? Deixa pra lá. Então é isso, essa pergunta da compatibilidade ela é mais complexa, porque ela envolve entender não só o seu mapa natal, porque tem coisa que eu vou implicar, vou falar, olha, é aspecto repetido. Então, assim, você já tem essa lição para integrar no seu mapa natal. Olha para essa questão aqui, tenta não projetar só no outro. Por que você está nessa relação? Por que você atraiu essa relação, né? Ou como diz minha professora, por que você se atraiu por essa relação? Não é que você atraiu ela para você, né? Você que se sentiu atraído por aquilo. Então, é esse nível de complexidade que a gente quer quando a gente fala de sinastria. Qual é o sentido de uma relação? Essa também é a pergunta cretina para vocês, porque assim, né? Quando a gente fala de relacionamento, a gente é bom, né? Principalmente quando a gente quer uma nova relação, entender por que eu quero um relacionamento. Às vezes a gente não tem clareza do porquê que a gente quer um relacionamento, e essa pergunta é muito importante de ser respondida. E entender o sentido de se relacionar é bom para a gente ultrapassar essa visão bem imatura do romantismo, né? Então, assim, o sentido de uma relação, da minha perspectiva, e você pode trazer a sua, isso é bem filosófico, eu tenho gente da 9 indo para 7, né? Então, relacionamento para mim acaba virando uma coisa muito profunda. Mas o sentido de uma relação é o espelhamento, né? Do ponto de vista evolutivo. Então, assim, para o seu eu superior, para o seu espírito, para a sua alma, para qualquer perspectiva superior, você está buscando, primeiro, né? Reconhecer você ali e tentar diminuir essa distância entre você e o outro. E diminuir a distância entre você e o outro significa esse espelhamento, né? Esse reconhecimento de si. Então, assim, partindo disso, a gente não quer relações perfeitas, a gente quer relações funcionais. E, assim, ser funcional significa ter um nível de dinamismo, porque se você não está crescendo com aquela pessoa também não adianta. Então, você quer simplesmente que funcione. Isso é ser realmente harmônico, né? Não é só ter trígono e sextil no mapa, tá bom? Então, isso já é uma questão para a gente pensar. E cada um com a sua sombra, que é o mais curioso, né? Porque a gente projeta um monte de coisa no outro, mas o que a sinastria vai mostrar para a gente justamente é que relações são assimétricas. Não há reciprocidade em termos de como o outro te afeta e como você afeta o outro. E quando acontece é porque um aspecto que é trocado, você deu sorte, ou às vezes tem mesmo ascendente, aí tem mesmo planeta no mesmo signo, às vezes acontece de vocês se afetarem de uma maneira igual em alguns aspectos, mas assim, cada um com a sua sombra. E relacionamentos só existem porque a gente tem sombra.
é Lua, né? É a necessidade de completude, é a coisa da parte que falta em mim. Se não fosse Lua, a gente não iria se relacionar, gente. Vênus não tem esse poder todo, sabe? Ela é importante, mas é porque a gente precisa do outro, a gente tem essa necessidade do outro, que a gente se relaciona, essa necessidade de simbiose, né? É o fato de que nós somos seres que nasce de dentro de um outro ser e que a gente vai ter para sempre essa necessidade de estar junto, né? E sem o outro a gente simplesmente não sobreviveria, né? É até uma coisa assim que a Tio Swan fala, né? Que é uma pessoa que eu ouço muito, uma professora de espiritualidade. Ela vai falar sobre um experimento que foi feito com recém-nascidos, né? É meio estranho assim, mas fizeram um experimento com recém-nascidos onde eles simplesmente receberam cuidados básicos, né? Eles não foram nutridos afetivamente, eles não foram cuidados, eles só receberam cuidados da comida e tal, e literalmente todos esses bebês morreram, nenhum sobreviveu. Tipo assim, a gente literalmente não estaria aqui se não fosse amor. Então, entender isso é também dar um valor para a sinastria, né? Entender que ela faz parte do nosso processo evolutivo, ela não tem que ficar nesse lugar, assim, estigmatizada, de tipo, ai, porque eu só penso em relacionamento. Todos nós só pensamos em relacionamentos, né? Inclusive, homens que são muito obcecados com carreira, com ter dinheiro, que eles querem, na verdade, impressionar uma mulher, né? Impressionar um parceiro. Então, assim, é tudo sobre isso. É tudo sobre a gente querer ficar junto. E o que são aspectos aqui? Aspectos entre planetas pessoais e planetas sociais ou transpessoais, né? E aqui a gente vai classificar, caso vocês não estejam familiarizados com esses termos, né? Os planetas pessoais, né? Eles são planetas mais curtinhos, eles têm um ciclo, né, mais curto. Então, eles são mais rápidos, né? Do Sol, a Lua, Mercúrio, a Vênus e o Marte, que é o ciclo mais longo dentre eles, né? E os planetas sociais são Júpiter e Saturno, que demoram um pouquinho mais. E os transpessoais são Urano, Netuno e Plutão, que foram descobertos depois, né? Mais recentemente. E eles têm um ciclo, assim, muito mais longo. Não foi o que eu falei. A gente não está interessado em aspecto de Plutão com Plutão, entende? Se eu nasci na mesma geração que você, eu tenho Plutão em conjunção com o seu, muito provavelmente. E isso não vai dizer muita coisa da nossa relação, porque muita gente vai ter esse tipo de aspecto. Mas é interessante para a gente observar como planetas sociais e transpessoais se relacionam com planetas pessoais, porque isso cria um nível de assimetria que é importante para a gente de entender nas relações. Então, o que significa assimetria? Significa que se eu tiver, vamos dizer, né, uma relação onde uma das pessoas tem mais planetas transpessoais e sociais, fazendo aspectos com planetas pessoais, então eu vou sentir um certo desequilíbrio naquela relação. Eu vou sentir que aquela pessoa tem muito mais influência sobre mim, eu sinto muito mais o impacto dela sobre mim, impacto transformador, né, do que o contrário. E aí, eu tô falando isso, mas assim, normalmente é chumbo trocado, né? Não são os mesmos aspectos, mas costuma ser equilibrado. A questão é você perceber a qualidade desses aspectos, o que eles significam sobre você, enquanto uma oportunidade de desenvolvimento naquela relação, que é o que a gente quer sempre, né? Uma coisa que eu falo muito para quem está buscando uma resposta de sim ou não, de fico nessa relação, sai dessa relação, e fazer sinastria é bom em qualquer circunstância, não fiquem com medo disso, né? Faça sinastria para aprender melhor sobre aquela relação, porque o universo ele não está preocupado se você está ou não numa relação, ele está preocupado se você está aprendendo. Então, se você continuar aprendendo sobre aquela relação dentro dela e sobre você dentro dela, já é meio caminho andado. Então, entender esses aspectos é muito chave para esse fim, né? E aqui a gente vai começar falando sobre aspectos com Júpiter, né? Claro, tem os aspectos positivos com Júpiter, mas eu queria dar um foco maior aos aspectos desafiadores, porque vocês não gostam deles, vocês ficam cheios de medo, e não tem por que ter medo, tá? Mas então, vamos falar sobre aspectos com Júpiter e como é curioso que Júpiter ele é um grande benéfico, mas aspectos com Júpiter podem ser extremamente desconfortáveis dependendo da circunstância. Então, por exemplo, né, um aspecto de Lua opondo Júpiter. É curioso, porque a pessoa, a Lua, ela vai ficar desconfortável com o quanto você tem a oferecer. A sensação de que o copo é muito pequeno para a quantidade de água que quer botar ali dentro, sabe? Então, já aconteceu comigo, de eu ter clareza de que a pessoa não dava conta de se relacionar comigo por causa de um aspecto desafiador de Júpiter. Ela simplesmente não tancou, né? Essa expressãozinha assim. Ela não deu No conta. caso, o seu Júpiter com a lua dela. Isso, era uma oposição. E era uma sensação assim de que a pessoa, ela não aguentava, ela ficava nervosa, sentia muita coisa, não dou conta. Porque Júpiter é muito doador. E como eu falei, Júpiter ele é um planeta social, né? Então ele tem essa coisa protetora, né? De se colocar um pouco acima da lei, assim, sabe? Então ele fica nesse lugar meio paisão, e isso às vezes cria um nível de desequilíbrio que não é interessante na relação, entende? Então, assim,
quando eu falei de desequilíbrio, a gente tem que olhar para isso para ver se o outro dá conta do impacto que você está tendo ali naquela relação, porque... Oi? Achei que eu ia falar alguma coisa. Gente, só lembrem de fechar o áudio, por favor, tá? Quando vocês entrarem. Você pode mutar as pessoas, tá, Vi? Vou mutar aqui, tá? Pronto. Esqueci o que eu estava falando, mas enfim, aspectos com Júpiter, né? E claro, quando são aspectos positivos, é muito bom, você sente que a pessoa, ela doa sem doer, sabe? Sem incomodar. Então, você se sente meio apadrinhado, assim, sabe? Que a pessoa tem tudo para te dar e que não incomoda dar, né? Que é uma coisa até curiosa, assim, não é um grande tópico aqui hoje, mas, por exemplo, né, quando a gente tem aspecto desafiador entre Lua ou entre Lua e Vênus, a sensação que dá, às vezes, é que dar para o outro te toma alguma coisa, assim, você não gosta muito, você sente que a carência do outro incomoda, não é exatamente aquilo que você quer dar que o outro precisa, né? A pessoa Vênus, ela vai sentir que ela quer dar uma coisa, a pessoa Lua vai sentir que ela quer receber outra. As necessidades não batem muito, aí vai precisar de um ajuste, né? E se a pessoa tem dificuldade de se sentir merecedora, de receber, se ela tem esse tipo de crença, não dá certo. Mesmo que seja um aspecto positivo com Júpiter, por exemplo, né? Da Lua com Júpiter. É muito legal você falar isso, porque a pessoa que tem... Aí foi o que eu falei, a sinastria, ela se confunde muito com o mapa natal quando a gente pensa nos planetas como funções separadas, né? Então, um exemplo disso no mapa natal é que, por exemplo, uma pessoa que tem Lua em aspecto desafiador com Júpiter, ela tem esse tipo de problema que você acabou de dizer. Ela com ela mesma, né? Ela vai ter dificuldade de receber as coisas boas da vida, não vai se sentir merecedora, vai sentir que é demais. E aí, se ela já tem aquilo e aquilo se repete na relação, é uma oportunidade para ela aprender a receber. E vai ter situações que realmente o que o outro quer te dar não tem nada a ver com você. E você vai falar, pô, muito legal, mas tô indo, não quero, sabe? Não é do meu interesse. Por isso que é tão subjetivo, né? A gente entender se um aspecto desafiador é interessante ou não para você, de você lidar e buscar harmonizar isso dentro de você. Aspectos com Saturno, né? Vocês detestam aspecto desafiador com Saturno, mas tem seu valor, né? Especialmente, foi o que eu falei, né? Se você tiver aspecto desafiador no seu próprio mapa com Saturno. Daí o outro representa esse grande castrador, né? Quando ele pega um planeta pessoal seu, que você talvez demonize. E, olha, essa é uma grande lição de Saturno, né? Porque Saturno, ele vai falar sobre essa fronteira final, que é a sensação de eu me sentir separado do outro, né? Então, tem esse lado que a pessoa Saturno, ela pode querer impor um limite que machuca. Isso é uma coisa importante. Quando a gente fala de aspectos assimétricos numa sinastria, a pessoa que lança o aspecto do planeta transpessoal ou social, ela tem que estar muito cautelosa na função que ela desempenha, porque ela tem um poder maior naquele aspecto. Então, a pessoa Saturno, ela tem que tomar cuidado para não ser uma grande castradora, não ser sacana, né? Então, por exemplo, um aspecto de Saturno em quadratura ou oposição com Lua, cara, pode ser muito doloroso, assim, você sente um afastamento emocional que não é bacana, pode ser abusivo, né? Mas, por um outro lado, se a pessoa Saturno, ela tá ciente dessa função e ela tá buscando desempenhar essa função da melhor maneira, acaba ficando para a pessoa que recebe o aspecto, né, que está com o planeta pessoal ali, buscar se harmonizar com o que aquilo significa. Então, às vezes, impor um limite é amoroso, ainda que seja através de um desafio, né? Então, assim, às vezes a pessoa Saturno-Lua, né? Vamos dizer, a pessoa Saturno opondo a pessoa Lua. E aí a pessoa Saturno, ela não é um grande carrasco, ela realmente só impõe os limites necessários. E a pessoa Lua é, tipo, totalmente mimada, não sabe ainda gerenciar o próprio corpo emocional, não sabe se autorregular emocionalmente. E aí ele tem que falar, o limite é esse. Não posso te ajudar nisso, você vai ter que aprender a se autorregular. Entende? É muito sobre o que a relação está tentando te mostrar e você dar sentido para aquilo. Então, uma pessoa que tem bom aspecto de Saturno com Lua numa sinastria, ela vai sentir que o outro dá aquele conforto emocional. Tipo, não, os limites são ótimos, inclusive, tanto para perto quanto para separado, né? O limite é na medida, então um aspecto fluente, né? Ou então um aspecto de Sol com Marte. Nossa, isso dá um tesão absurdo se for um aspecto positivo, porque o outro, ele limita você quando você está querendo bancar o raivoso, tá? Você fala, não, daqui você não passa. Então, assim, isso é legal de observar na sinastria, né? Porque a gente está falando de relacionamentos e no sentido sexual da coisa também, né? Cada relacionamento vai ter sua característica, né? Então, às vezes, é isso que dá aquele gatilho, dá aquela pimentada na relação. Claro, se for um aspecto desafiador, né? Aí já tem uma outra energia. Mas então é você entender até que ponto isso te irrita no outro ou faz você ficar ali, né? Isso é legal.
Alguma pergunta, algum comentário? Vocês estão bem quietinhos? Se quiserem mandar digitado também. E perguntar de estudo de casa também. Vocês estão com as sinastrias aí? É só falar. Aspectos com Urano. Aqui a gente já entrou nos transpessoais e aí a coisa vai ficando um pouco mais nebulosa. Eu falei nebulosa, a gente está em Urano, né? Mas é porque é difícil para a gente, na maioria das vezes, né, reconhecer aspectos transpessoais. Então, se você não tem um mapa como a astrologia, né, mapa de desenvolvimento, que eu quero dizer, você pode ficar dando murro em ponta de faca nas relações, né? Então, por exemplo, Urano. Um aspecto de Urano com Lua. Acho que alguém mandou alguma coisa no chat, peraí. Rafa, se aparecer eu não ver, você me fala? Como consigo ver Falo. um mapa de sinastria? Então, você tem que abrir lá no Astro. É melhor você acompanhar a aula com a gente e aí depois você vê a gravação e abre para você comparar, tá bom? Eu posso botar um tutorial lá no Instagram. Vi, dá para você finalizar a apresentação e mostrar rapidinho no Astro pra No... gente? Pode ser terminar primeiro e depois fazer? O que você diz? É, no final. Tá bom, pode ser. Alguém perguntou aqui: meu Sol, Vênus e Mercúrio estão em quadratura com Saturno e o Júpiter da pessoa. Gente, isso tudo. Pois é, tem que ver como que você vai lidar com isso, porque tanto Saturno quanto Júpiter, né, parece o anjinho e o diabinho, mas é isso, às vezes a pessoa Júpiter está doando mais do que você realmente deveria estar recebendo, e às vezes, no sentido do Saturno, a pessoa está te bloqueando em coisas que ela não tem que te bloquear. Então tem que ver se você consegue achar alinhamento dentro dessa relação, tá bom? Porque é muita coisa, muitos planetas pessoal, Sol, Vênus e Mercúrio, né? Aí a pergunta é, quão bem resolvida você está com expressar a sua essência, com expressar seus atributos venusianos, no sentido de o que você tem a oferecer para o mundo, o valor que você vê no que você tem a oferecer para o mundo. Se essa pessoa te corta muito, né? É complicado, você tem que saber, né? Ver aí o limite para você. Mas aí, quando a pessoa está com Saturno e Júpiter, parece que está tudo na mão dela, né? Então, esse é o cuidado que a gente quer ter, tá? É legal comunicar o outro, olha, nesse sentido aqui da nossa relação, você tem mais poder sobre isso do que eu. Então, fica atento, né? Isso gera mais confiança na relação também. Ah, que bom. Ela falou bem isso, gratidão. Então, vamos falar agora sobre Urano. Urano, ele vai trazer um choque inicial de perspectivas, né? Eu, por exemplo, tinha uma relação de amizade, assim, super próxima, das minhas melhores amigas da vida, assim, e a gente tinha uma oposição de Lua com Urano, e ela não deu conta. Simplesmente era muito chocante para ela. Sempre que eu trazia uma visão, uma perspectiva que ela não enxergava, emocionalmente isso desestabilizava muito ela. Deixava ela muito e ela não aguentava, ainda mais com uma lua em escorpião. Ou seja, ela já tinha uma questão com isso, porque é um aspecto que ela tinha no mapa natal dela. Mas eu, como aquariana, lançava aquele aspecto muito forte para ela, porque também o meu Urano é muito trabalhado. Aí tem esse lado, né? Os aspectos transpessoais nas sinastrias, eles vão trazer a necessidade da pessoa que está lançando o aspecto com o transpessoal ter domínio sobre aquilo. Porque se ela não tiver, quando a gente chegar em Plutão, vocês vão ver, dá uma merda absurda. Então, assim, você tem que entender o poder que você tem, tá certo? E com Vi, Urano, pode ser. só fazendo um adendo aqui, só para Uhum. então, assim, fazendo uma síntese do que você falou até agora, né? A gente está analisando, então, se os planetas transpessoais, sociais da pessoa fazem aspectos com os nossos pessoais ou vice-versa. E aí, para a gente avaliar isso, essa relação, é importante a gente saber o que o planeta significa para a gente entender qual vai ser aquele impacto, né? Você está falando muito sobre Lua e os planetas transpessoais, sociais. Então, o que que Urano é inovador, é disruptivo, é diferentão, é louco, né? O que que ele traz para uma Lua que são as necessidades de nutrição, as necessidades internas, emocionais. Ele afeta o emocional da pessoa. Agora, se é com Vênus, afeta o valor que a pessoa tem nela mesma, nas coisas que ela faz, a autoestima, a capacidade de amar, né? Então, saibam o que cada planeta representa, porque aí fica mais fácil de analisar no aspecto o que que isso vai representar para você. No caso, o planeta pessoal, quem está dando o planeta pessoal nesse aspecto, vai sentir o efeito, vai sentir mais o efeito do planeta social transpessoal da pessoa no dela. Tá? Ou vice-versa, você, os seus sociais e transpessoais, afetando aquela questão que aquele planeta pessoal traz no mapa da outra pessoa, né? Isso até me lembrou da época da astroterapia, né? A gente fazia, assim, por exemplo, né? Se eu tenho um aspecto,
vamos dizer, de Netuno com o Sol, né? E aí eu coloco um de frente para o outro e eu sinto, os planetas transpessoais, normalmente na astroterapia, com relação ao planeta pessoal, ele não sente nada, ele está completamente alheio ao impacto que ele tem. E normalmente o planeta pessoal, ele está, tipo assim, totalmente, sabe, sem poder sobre aquilo, ele sente que ele está encurralado, assim, são várias as possibilidades, né, de sintomas, assim, mas é importante entender que são patologias, ou dentro de você, ou da relação, né, então, às vezes, o melhor realmente é você não estar com aquela pessoa, porque você sabe que a pessoa não dá conta, né, depende muito. Então, assim, se ela não tinha aquilo bem resolvido e era um aspecto no mapa dela, entende? Era uma oportunidade para ela integrar aquilo. Mas pode ser que não seja o momento. A gente tem que ter esse nível de clareza sobre as relações, tá certo? Mas aí foi o que a Rafa falou, né? A gente tem que ter clareza também sobre o que Urano significa. Então, Urano aqui, ele vai trazer uma visão muito disruptiva, né? Então, por exemplo, às vezes dá um medo muito grande de se destacar da realidade, se sentir que vai ficar maluco. Então, às vezes, a pessoa Urano lança uns insights que a outra pessoa não dá conta, entende? Então, por exemplo, um aspecto desafiador entre Urano e Sol. Vou sentir que eu vou desintegrar, que eu vou deixar de ser eu, perdi minha personalidade, minha individualidade, ferrou, sabe? Dá um tilt, porque quando a gente entra nos transpessoais, a gente acessa uma outra oitava, entende? Urano, por exemplo, é uma oitava acima de Mercúrio. Então, vê aí aspecto desafiador de Urano com Mercúrio. A pessoa sente que você não está comunicando com ela. Muitas das vezes se comunica telepaticamente, aí a pessoa Mercúrio vai negar, vai dizer, não, isso nunca aconteceu. Aí dá gaslight, ainda tem isso, gente, esse conceito de gaslight, ele é muito importante, né? E ele acontece muito com relações muito assimétricas, que tem muita assimetria de transpessoais. Então, assim, o que é o gaslight, né? A pessoa que é mais sensível, quando ela tem aspectos transpessoais que ela está lançando, mas ela está consciente dessa oitava de realidade que está mais acima, que é mais sutil, ela vai ter uma percepção, aí ela vai dizer, vai comunicar por outra percepção, e a pessoa vai dar um gaslight nela, vai falar assim, isso? Não, isso que você sentiu, não, você não sentiu, isso que você ouviu, você não ouviu, não é nada disso que você está pensando, entende? Já aconteceu de ser um absurdo da pessoa, por exemplo, vou dar um caso que eu achei muito curioso, a pessoa, tipo, me xingar, e sabe quando você tem uma relação com a pessoa que a pessoa te xinga, é sempre na amizade, aí tem uma vez que ela te xinga que era pra valer, aí você sente a energia, aí você comunica e você fala, não, você tava brincando, mas não tá. E é um caso muito claro, assim, né? Então, pessoas que têm aspectos pessoais, mas elas não estão no lugar de abusadoras, elas também podem sofrer abuso nesse sentido de acessar um nível de realidade que o outro não acessa, e por vocês não estarem sintonizadas, isso também é uma forma de abuso. Então, eu estou falando aqui das assimetrias porque o objetivo maior de uma relação é a gente achar afinidade, é a gente achar harmonia, né? Então, ela pode tender para esse outro lado também. Eu estou falando que, normalmente, a pessoa com transpessoal, se ela estiver inconsciente, ela tem uma tendência a estar nesse lugar de machucar o outro sem perceber. Mas pode ser o contrário também, tá bom, gente? Quer falar mais alguma coisa aí de Urano, Rafa? Se quiser. Não? Beleza. Aí você me ajuda aí a falar dos planetinhos. Deixa eu beber uma água aqui. Netuno. Cara, aspecto com Netuno em sinastria é aquela confusão. Porque você mescla com o outro, funde com o outro de um jeito, né? Que aspectos desafiadores vão sinalizar para o quê? Olha, talvez essa fusão seja um pouco perigosa para mim, vou me perder aqui no outro e é de verdade, né? Então, assim, tem que ficar atento, né, aos limites do sonho, assim. Tem essa perspectiva espiritual de que a nossa realidade é um grande sonho, mas quando entra no terreno de Netuno, a gente tem que botar um pouquinho o pezinho no chão, dependendo do tipo de aspecto. E aí é até curioso, porque pode acontecer da assimetria se dar, né, no sentido de a pessoa Netuno oferecer demais, por não ter limite nenhum no que ela oferece, e aí o outro sente que ele vai se perder, mas também tem no sentido de que às vezes as duas pessoas estão em ressonância ali, não existe esse desequilíbrio exatamente, só que elas também se perdem juntas. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Netuno é muito bom, é mágico, é maravilhoso. Quando é um aspecto positivo, a gente também tem que tomar cuidado com isso, tá? Eu até falar isso. A gente está tratando aqui dos desafiadores, mas quando a gente está falando de transpessoal, essa perspectiva de bom e ruim, ela já não funciona muito bem. A diferença do aspecto fluente para o desafiador é que o desafiador, ele dá choque de conflito de interesses, e o fluente corre solto. Mas não significa que é o melhor para todo mundo envolvido. Então, às vezes, o nível de simbiose com o Netuno é tão grande que o pessoal vai e não está percebendo que está indo, entendeu? E aí, às vezes, tem que voltar um pouquinho. Quer comentar, Rafa?
Não, as pessoas não percebem que estão fugindo muito da realidade, que estão se iludindo, né? Separadas ou juntas, né? Netuno, ele dissolve muitos limites, né? Ele tira a gente do nosso corpo, do nosso ego até, né? E leva para um outro campo muito amplo, muito... Então, assim, é muito difícil pessoas que, por exemplo, não têm uma energia de Netuno bem integrada, bem compreendida, é muito fácil delas se perderem. Muito. É verdade. E assim, foi o que ela falou, essa coisa do limite, por exemplo, se é uma oposição, respeita, não reclama não, porque a oposição, ela justamente está tentando impor esse limite, sabe? E aí, são esses incômodos, por isso que eu falei, né, não tem como dizer, uma oposição de, vamos dizer, né, Sol com Netuno, que coisa horrível, porque pode ser que eu sinta que o outro está tentando dissolver o que eu sou, mas às vezes também é bom você dar uma abertura, né? Mas tem um limite, a oposição ela sempre vai dar esse limite, vai incomodar se for demais, né? Então, assim, é a gente tatear com cautela, tá bom? Mas entender que essas funções são importantes. Então, Netuno é uma função importante, né? Em que medida você precisa dar essa dissolvida no ego? Que é o que todos os transpessoais vão fazer. Passou de Urano, ou seja, né, ultrapassou a barreira de Saturno, já tem essa importância de dissolver o ego. E por que isso é tão importante nas relações, né? Justamente porque relações egóicas não funcionam, né? Se eu tiver só o meu ego se relacionando com o seu ego, não tem união, não tem amor, não tem possibilidade de nada ali, de crescimento. Então, passar de Urano, né, acessar essa perspectiva é super importante, tá bom? E chegando nele, né, o Plutão. Esse é o que a gente tem que ter mais cuidado, porque relações plutonianas, e se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ler muita barbaridade, tem um cautela também aí nessas pesquisas, mas relações de Plutão são extremamente transformadoras, né? Então, é daquelas relações assim que você entra uma coisa, sai outra, e às vezes, se você não conseguiu, né, integrar as lições daquilo, você pode sair com algumas sequelas, né, emocionais, tem que tomar cuidado. Então, assim, aspecto desafiador de Plutão com Lua pode tender a abuso emocional. E aí, qual é a natureza desse tipo de abuso plutoniano, né? É que Plutão, ele tende a acabar com o sentido das coisas, né? Então, assim, esse vazio que ele traz, ele pode te deixar num vazio que você não consegue criar nada depois. Então, esse não é o objetivo de Plutão. Justamente Plutão, quando ele está bem trabalhado, quando ele está bem trabalhado dentro de você, você consegue ter um efeito, é o efeito das queimadas, né? Você queima uma floresta e ela cresce depois melhor e tal, e é para queimar para crescer melhor. Então, assim, é a necessidade de entender o que precisa queimar para algo melhor renascer, né? Porque aí Plutão ele vira o potencial puro. Só que assim, a gente tem que saber o tipo de relação que a gente está adentrando e se a função que aquela pessoa desempenha enquanto Plutão é construtiva, ainda que seja através de uma destruição, né? Então, assim, é saber se retirar. Eu estou falando isso porque Plutão é especialmente importante nesse sentido. E justamente porque Plutão ele é um catalisador evolutivo tão eficiente, você, às vezes, vai ter uma relação plutoniana que ela tem uma data de validade muito específica. Então, assim, depois que ela acabar, que você sentiu que você fez, você tinha que fazer, porque ele é bom para queimar karma, né? Saiba se retirar no momento certo. Saiba dar valor, honrar o que aconteceu e não ficar tempo demais se você sentir que não tá bom mais. Entende? Tem esse lado também, porque Plutão ele tem um aspecto meio viciante e as pessoas ficam um pouco ali viciadas no processo do abuso. E aí, esse é o limite que a gente quer estabelecer aqui. Fala aí, Rafa. Acho que você tem alguma coisa para falar. Não, é justamente isso. Plutão, ele é um planeta que representa muito dos vícios, os processos autodestrutivos, as compulsões, né? Uhum. Então, um aspecto, assim, assimétrico de um planeta pessoal de alguém com Plutão, ele vai ser muito engrandecedor no sentido que a pessoa que está com os planetas pessoais, né, vai se sentir desafiada a ir fundo nela, a trabalhar as sombras, a trabalhar as questões terapêuticas, né? É bom esse casal ir para terapia, fazer bastante terapia de casal, mas é aquilo, né? O quanto talvez seja desconfortável ficar o tempo todo nessa relação, principalmente se a outra pessoa de Plutão não tem consciência desse poder que ela tem sobre a outra. Aí Porque eu. quem tem Plutão tem poder sobre a outra, né? É,
É isso. É um magnetismo absurdo, né, gente? Plutão é esse mistério. É até difícil falar de Plutão, o Mário diz muito isso, né? Plutão é um planeta mudo, então até falar dele é complicado. A gente quer acessar mais a energia da coisa, né? Então, esse magnetismo que Plutão tem, essa pulsãozinha de morte que a gente tem, né? E é eterno isso, a gente não consegue se livrar desse negócio. Então, se o outro ele tem o poder de me matar, e esse matar figurativo, né? Nossa, que tesão! E às vezes não figurativo, mas assim, saiam desse tipo de relação, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, a ideia de que o outro tem essa coisa, ele tem essa chave, esse mistériozinho que eu não acesso, né? E isso tem um certo apelo. Mas tem que entender até que ponto é uma função transformadora, porque foi o que a Rafa falou, se a pessoa estiver muito inconsciente daquilo, não tem muito possibilidade de transformação. Então, assim, estar consciente desse processo é a melhor forma. Tem que perguntar aqui. E o Plutão de ambos tocando os planetas pessoais da outra, Vi? O meu quadrando um pessoal e o dele conjunto algum outro pessoal. Pode falar quais são os planetas aí para a gente entender melhor esse aspecto. Mas tocando o que você diz é fazendo conjunção, né? Eu acho a conjunção sempre muito mais simbólica. Conjunções de mapa natal, assim, se a gente fosse muito essencialista na astrologia, a gente só consideraria conjunção. Claro que tem muito mais detalhe para avaliar, mas assim, a conjunção ela realmente vai marcar uma coisa muito importante, né? Porque ela vai dizer, estava na mesma posição. Então, assim, se é conjunção de Plutão com o planeta pessoal, né, a influência é muito direta. E a conjunção, tanto no mapa natal quanto na sinastria, em qualquer mapa que você olhe, ela vai trazer uma energia de confusão, de fusão, né, daquilo. Então, por exemplo, se for um Plutão com Mercúrio, cara, você vai ver seus processos mentais todos, assim, diluindo, sabe? Meio que dando essa apagada, dá esse branco, assim, você fica mais zen perto da pessoa, você pode sentir que os seus pensamentos são todos errados perto da pessoa, pode ter um efeito muito tranquilizador, pode ter um efeito muito desnorteador, sabe? Então, depende de como você tá com relação a essa energia de Plutão também, tá bom? Mas é isso, quadratura de Plutão, por exemplo. Quadratura ela é especialmente importante a gente entender que ela tem uma energia mais de Marte. Então, o que costuma rolar em quadratura com Plutão é uma certa resistência. Só que aí, se você tem uma resistência, mas você está desconfortável e você não faz nada sobre isso, também não adianta muito. E às vezes a resistência, tipo, a pessoa Plutão tem uma coisa importante para trazer, no sentido da transformação pessoal, e você vai ficar resistindo, brigando com a pessoa, e às vezes não é culpa da pessoa, realmente é uma coisa que ela pode agregar para você, sabe? Aqui ela disse, né? O Plutão dela quadra minha Vênus e o meu é conjunto a Vênus dela. Aí é que tá, Vênus e Plutão é aquela dupla dinâmica. Dá muito tesão, porque Plutão e Vênus eles têm valores completamente opostos, justamente porque Vênus tem valor e Plutão não. Então, assim, Plutão não tem valores morais, não tem nada. Plutão é o foda-se, né? Então, assim, Vênus ela ainda quer conservar alguma coisa. Então, até que ponto você precisa desse processo para reavaliar as coisas que você acredita, as coisas às quais você dá muita importância, e às vezes não precisa dar tanto. E às vezes você precisa daquilo para sentir que tem vida florescendo ao seu redor, e a pessoa Plutão vai lá e apaga esse tempo todo, sabe? Incendeia aquilo ali e você fica sem nada. Então tem que ver até que ponto é legal, né? Claro que no sentido sexual isso é sempre interessante, porque sexualidade envolve pulsão de morte, então traz muito magnetismo, muita atração, tá bom? No sentido de uma construção positiva, né? Nessa conjunção, por exemplo, né? Pode ser importante para você reavaliar várias coisas na sua vida, principalmente suas noções de beleza, às vezes questões de padrão, né? Até que ponto a carcaça importa tanto assim, né? Aí a pessoa Plutão mostra que não importa nada, e você está apaixonado por um feio, sabe? Um negócio meio assim, como diz o Mário, né? Hades era feio, manco, não sei o que lá, mas transava bem. Era o suficiente para Perséfone, né? Então, às vezes rola isso. Vai mostrar que as coisas que você estava valorizando não eram tão importantes assim. Mas aí tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, né, Vênus fala do amor, então Plutão ele não está muito preocupado com o amor, entende? Então, às vezes, isso pode incomodar também. O Plutão e o Marte da pessoa fazem quadratura com o meu Júpiter. Então, Júpiter já é um planeta social, assim, não é muito foco daqui. A gente consegue extrair uma leitura, mas eu vou responder a Suelen, tá? Na relação com meu ex-marido, meu Plutão era conjunto com Mercúrio, Vênus e Marte dele em Escorpião, ou seja, ele já queria, né? Já tinha uma afinidade ali de energia, porque Plutão rege Escorpião. Me identifiquei com tudo que você disse. Pois é, aí é que tá. Se seu Plutão que estava afetando esses planetas pessoais dele todos, né? Você tinha um poder grande sobre ele, né? Aí tem que tomar cuidado com manipulação, enfim, são essas questões. Mas que devia ser um barato também, devia, né? Porque
Por exemplo, né, aspecto de Plutão e Marte quando o homem é a pessoa Marte. Tem que tomar cuidado para o cara não sentir que ele não tem masculinidade nenhuma. Entende? Você vai lá e extingue qualquer libido que ele tenha, qualquer iniciativa, sabe? O cara sente que ele tá meio sem poder sobre você, assim, nenhum. E aí ele vai... Aí, por exemplo, se for uma quadratura, pode equilibrar um pouco mais, porque ele vai querer te desafiar o seu poder. Às vezes é mais equilibrado, tá vendo? Ter uma quadratura, por exemplo, do que uma conjunção, que a conjunção, ela vai, né, se deixar, corta o pau do cara, aí não pode, tem que tomar cuidado. Castrava ele, ela mesma disse. Pois é, e castrar a pessoa com quem você está se relacionando não é bom para você. Isso é uma perspectiva muito importante das relações, porque quando a relação está assimétrica e você não consegue achar harmonia dentro daquilo, não é bom para ninguém envolvido, né? Porque de uma perspectiva de união, se o outro está mal, você vai sentir aquilo junto, a menos que você esteja muito separado do outro. E aí já não é uma relação. Meu Plutão tem trígono com a lua do boy. Aí o trígono já é um pouco mais suave, ele vai topar esse processo, né? Não vai ter tanta resistência, pode ser interessante. E quadratura com Marte dele. A quadratura foi o que eu falei, né? É uma boa forma de defesa, assim, porque vai ter uma certa resistência da parte dele, pode ser mais interessante. E o Plutão dele tem a quadratura com o seu Sol. E aí é isso, pode te ajudar a descobrir a essência de quem você realmente é, justamente, né, se é uma quadratura através desse conflito com ele, tipo, você tentando apagar quem eu sou, mas eu vou mostrar quem eu sou, ainda que seja através de um conflito, né? E aí é interessante, olha como essa relação te serve também para você ficar mais em contato com a sua essência, sabe? A outra, coitada. Então é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Rafa, quer fazer alguma consideração? Você... Eu acho que a gente pode ir lá no... Mostrar pra galera que não sabe gerar o mapa da sinastria, né? Uhum. Beleza. Só deixar aqui meu Instagram para quem quiser me seguir. E vamos lá então para o astro. Eu vou abrir como se eu não tivesse login, para ficar bem didático. Vou abrir aqui na guia anônima. Então vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho aqui? Sim. Estamos aqui no astro.com. É bom que já fica salvo o tutorial. Vocês têm os dados aí da pessoa. A gente vai aqui, tá em inglês, eu vou botar em português. Você tá usando o astro, não tá aparecendo aqui, não. Não? É porque eu acho que tá na apresentação dos slides, não tá na sua tela. Você tem que botar para sua tela. Vou botar aqui então. Me diz se vocês estão vendo agora. Calma aí. Agora sim. Beleza. Então a gente primeiro vai tentar achar a seção alargada. A gente vai vir aqui em cima em horóscopos e vai estar... Eu nunca entro por aqui, então deixa eu me achar. Não tá aí não. A secção alargada tá... Sai daí. Desce aí. Achei. Ah, tem aí também. Mas é mais fácil na página. É por onde? Me fala mais fácil para ficar mais didático pro pessoal. Desce um pouquinho. A gente vai descer e... Ah, não. Não é nessa página, é já no logado. Não, esquece, vai por ali mesmo. Tava disso, o logado é mais fácil, né? Então a gente vem aqui em horóscopos e aí desenho, cálculos e dados. Tem seleção alargada de mapas, tá, gente? Gente mesmo, né? Eu gosto de ter meu banco de dados ali, pessoal, fora dos clientes também, que é bom para estudar, né? Pegar mapa dos outros para estudar, se a pessoa topar. Aí você vai colocar lá os dados, né? Vamos dizer, Vitória, vou botar meus dados mesmo. Mulher, vamos lá, 26 de janeiro de 99. Nasci uma, esqueci o horário de verão. Isso é super importante, gente. Sempre coloque o horário que está exatamente na certidão. Você não precisa fazer a conversão do horário de verão no astro.com. Por isso que ele é maravilhoso. Então, vamos lá. 1h24. Continuar. Botei no Brasil, não botei que eu nasci no... Não botei certinho. Ué. Outro local. Niterói, RJ. Não precisa botar o país. Se você achar a cidade assim, não tem problema, tá? Aí a gente vai vir aqui e vai... Já que você já está aqui, me fala aí então seus dados. Vai ser a Rafa. Fala aí. Você tá mutada, não tô te ouvindo. 11/11/91. 11 de novembro. De 91. Às 18 horas. 18 horas. Nasceu Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Beleza. Então, vamos ver aqui ao vivo, minha sinastria com a Rafa. Aí vocês vão vir aqui em tipo de sinastria. Tem duas opções, mas eu recomendo a primeira. A segunda, ela pode ser um pouco mais confusa, tá?
Então, a gente vai vir aqui, na primeira opção que aparece, e vai as linhas. As linhas verdes, vocês não precisam se preocupar, porque elas apresentam aspectos menores, né? Foi o que eu falei, se a gente fosse essencialista, o grosso mesmo estaria, né, nas conjunções, que é sempre legal observar, mas claro, aspectos são importantes, os aspectos ptolomaicos, né? Mas esses verdinhos aqui são aspectos menores, então podem ignorar eles, tá bom? Então a gente tem aqui, a gente consegue ver onde cai cada planeta na casa uma da outra, a relação entre os planetas aqui. Algum comentário, alguma consideração? Ó, você tá vendo que teu Plutão fez conjunção com o meu Mercúrio, né? Agora, eu sou de fora, né? Eu achava que era de É, fora. você é de fora. Como é que é pra você, Rafa? Me fala aí, ao vivo, que eu tô aqui falando aos montes. Não, você entrou assim nas minhas profundezas, assim, você vai muito fundo, muito fundo. E o muito legal que eu tô vendo aqui, que o meu Saturno faz conjunção com o teu Mercúrio, né? Eu E foi senti, muito aquilo ali no meio da aula, eu não, vamos voltar a explicar tudo direitinho. eu senti a energia saturnina, mas eu também reconheci o lance da necessidade de botar ordem nas coisas. E Saturno é um excelente organizador, né? É muito bom. E porque eu tenho Mercúriozinho em Capricórnio, então eu automaticamente já reconheci ali. Muito bom. Sim. Cara, que legal. Mas o que, Rafa? Vamos dar aí exemplos ao vivo. Ah, Rafa, tem muita Oposição. coisa no meu ascendente. Que ela tem um monte de coisa em escorpião, é escorpião, eu tenho acidente de escorpião, aí rola aquela identificação. Ó, meu Plutão faz oposição com a sua Lua, né? Sim, não sei o que sentir disso. Assim, eu tenho a Lua, ela é o regente da minha casa 9, tá? Já começa a dar uma complexada para vocês sacarem, ó. Eu posso ver um regente de uma casa, então, por exemplo, a gente é astróloga, né? Então, ter um aspecto como esse aqui, opondo minha Lua, é bastante, né? Tipo, influencia a minha maneira de enxergar o mundo e tal. Então, quando você falou, eu senti que subiu maior energia, eu senti logo no corpo, assim, o entorno. Subiu mal o cão aqui. Foi legal, foi interessante. E o legal da oposição é que traz essa perspectiva de um outro mundo, né? Porque o fato da oposição ela ter essa essência saturnina, né? Dá a sensação de que são mundos separados. E quando você entra em contato com aquilo, você fala, caraca, tem outra coisa que eu não estava captando, né? Então, por exemplo, a maneira como eu lido com espiritualidade é muito taurina. Ela vem com energia escorpiana, assim, sabe? Bem emocional, assim, trazendo. Isso é bom. Mas o quê? Vocês estão muito quietinhos, gente. Se vocês quiserem falar com a gente aí, Elas aparece. estão falando alguma coisa lá no chat. Ah, tá. Porque ninguém tá falando, vocês estão só escrevendo. Deixa eu ver aqui. Os planetas em vermelho são da primeira pessoa ou do parceiro? Os planetas em vermelho são do parceiro, se você botar na ordem ali certinha, tá? O de fora é sempre o segundo parceiro que você colocou, tá bom? Então, é o vermelho. Alguém respondeu. Era isso. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Ah, Vi, fala sobre a diferença da sinastria com o mapa composto. Ótimo, ótimo. Então, o legal da sinastria é que a gente realmente consegue enxergar as forças externas de um sistema. Então, vamos dizer, né? Eu e a Rafa, a gente é um sistema composto por duas pessoas. Já até usei a palavra aqui, composto, para vocês entenderem. Então, quando eu pego o mapa composto, eu estou querendo entender o sistema. Isso é legal porque isso é bem físico, né? Eu faço física. Então, quando a gente pega um sistema, a gente pode ver as forças externas ao sistema, ou seja, como que a minha relação é afetada por forças externas, entre muitas aspas, ou eu posso querer entender os mecanismos internos daquele sistema que eu isolei. Então, a ideia do mapa composto, na verdade, ela é criar uma terceira entidade, né? É até bonitinho, eu vim até com esse colarzinho aqui, que são 3 corações, que eu associo ele aos enamorados, né? Que entre o amante e o amado existe o amor, né? Tem sempre essa tríplice. Então, nunca existe, o que o Mário fala, né? 1 mais 1 é maior que 2, né? Então, tem sempre algo que eu construo entre eu e o outro, na minha relação com o outro. E essa terceira coisa que eu crio, a priori, já é a relação. Ela já é uma entidade em si própria, que tem necessidades próprias, que vai ter características e desafios próprios, e ela vai ter um destino próprio também. E assim. Então, é o mapa da relação. É diferente desse que a gente compara dois mapas de duas pessoas. Você pode até gerar aí já para a galera ver a diferença? Gerar, Que aí já dá para ver. mas aí qual que é o legal? Porque na sinastria a gente quer reconhecer a individualidade do casal. A gente quer reconhecer como eles vão se perceber e interagir de maneira diferente. Mas assim, não é composto, a gente realmente consegue ver características da relação. E quando eu falei destino, né, isso é muito legal, uma das coisas que eu acho maior barato. E assim, tem que ter coragem para acessar esse nível de informação também. Mas ver o nodo norte do mapa composto, cara. Vamos ver o nodo, tá? Vamos!
complicada, por exemplo, um nodo norte na casa 11, quando você não quer ser só amigo da pessoa. Sabe como é que é? Uhum. Você tem aquela do nodo sul ali na 5 de transar com um amigo, com uma pessoa que poderia ser um amigo, sabe? Ou então, quando é um nodo norte lá na 8, e aí a tendência é se separar para ficar junto, que é uma coisa que as pessoas não entendem. Então, às vezes, se separar para ficar junto pode significar muitas coisas, né? Uma delas é manter o amor na relação. Às vezes é o jeito. Vamos ver. Pode significar outras coisas também, tá, gente? Por exemplo, a necessidade de simbiose, né? Cadê? Mapa composto. Ah, tá. Tem vários métodos, gente. O que eu uso e que eu acho que é o que faz mais sentido no sentido simbólico da coisa é o do ponto médio. Porque ele vai pegar justamente o ponto médio entre cada posicionamento. Então, vamos ver aqui, ó, para vocês entenderem. Porque eu tenho o Sol em Aquário, ela tem o Sol em Escorpião. Então, o meio do caminho entre os dois acabou caindo aqui no finalzinho de Sagitário. Isso vai valer para todos os posicionamentos, inclusive o ascendente. Então, a gente tem aqui ascendente em Aquário, diferentona, juntou nós duas aqui para fazer essa sinastria, já deu um negócio de outro nível aqui, juntou uma galerinha. É isso. Olha, nosso nó do norte na casa 9. Muito bom, e na 10 também. E na 10. E Escorpião, que eu também gostei dessa energia. Você puxando lá para cima, muito bom. Vamos fazer mais aulas juntas, hein? Isso aí, gostei. E, cara, essa tendência que a gente tem de sair da casa, né? Que a gente se conheceu lá no mar e tal, e a tendência de querer ir para o mundo e tal, muito bom. E aí é legal observar como também, gente, a gente fazer análise de mapa de casal, assim, de relacionamento, é muito complexo, tem várias camadas. Outro nível de interpretação que a gente pode fazer também é como que o mapa composto afeta o nosso mapa natal. Então, por exemplo, ela tem uma grande vantagem aqui no processo do Nodo Norte com a energia de Escorpião. Eu tenho ascendente, mas ela tem o Sol, o Marte, a Vênus, né? Era isso mesmo? Acho que era Sol, Marte e Plutão. E Plutão, beleza. Então já é uma colocação forte aqui no propósito da relação. Então ela que me chamou, por exemplo, para vir fazer. Ela já tem uma dianteira ali, entende? Pegando Marte e tal. E bonitinho, cara, gostei. Vocês gostaram também? Que vocês estão aí, quietinhos. A gente tem Júpiter na 5, eu também tenho, gosto muito. Criativas. Muito bom. Então, quando esse mapa ele representa o que que acontece, qual é a terceira pessoa que se forma quando eu e a Via a gente está junto? A energia da relação do casal, entre aspas, né? Isso. O que se cria no mundo quando junta eu e a Rafa? Muita criatividade com esse Júpiter na 5, gostei. Muitas ideias rolando, vamos fazer um brainstorming aí. Isso, Júpiter em Gêmeos, isso aí. Vamos fazer. Ah, vocês amaram a aula, falaram aqui no chat. Muito bom, gente. Então é isso. Quer terminar por aqui? Quer falar mais alguma coisa, Rafa? Eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. Foi incrível. Já com esse mapa composto, já prevejo outras aulas, outros encontros. Muito E bom. agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, que mandou as dúvidas. Você vai disponibilizar depois lá no Instagram, você vai mandar o link do YouTube? Você manda para mim? Isso, eu vou botar no meu canal no YouTube e eu coloco lá nos stories, mando pra Rafa pra ela também divulgar, tá bom? Rafa, a Show. gente podia fazer agora de eu te chamar lá pro perfil pra gente fazer uma live sobre astrologia vocacional, que é a tua energia aí, que pega a casa 10. Podemos? Estou super aberta. Então, a gente vai marcar. Deixa eu ver, o pessoal falou mais alguma coisa aqui? Amei, não sabia desse mapa composto. Ainda bem que você perguntou. Ninguém tem mais nenhuma dúvida, não? Essa dúvida realmente é bem recorrente, né? Do mapa composto e tal. Sabe uma coisa que me perguntaram essa semana, que eu achei bem interessante? Se a gente pode ver num casal, né? Se eles podem ter filhos e tal. Nesse nosso mapa, a gente poderia ter filhos juntas, né? Júpiter na casa 5. Podem ser projetos, mas no caso do mapa de um casal, indica, né? A abundância de filhos, a criatividade ali fluindo. Rafa, você me deu um insight absurdo agora que você falou. Pode ser projeto ou pode ser filho. Olha que curioso, né? Essa relação. Imagina se numa relação você quer ter filho, mas só tem energia de casa 11, aí sente uma dorzinha assim, cara. Mas é isso, o importante é fazer coisa junto, né, gente? Não precisa ser só filho. Mas a gente tem até essa oposição aqui que, cara, eu reconheço, assim, oposições não só como desafiadoras, oposições principalmente no mapa natal, que é mais fácil de harmonizar, e no mapa composto, porque também ele é um mapa só, não é uma relação. A oposição, ela é o potencial todo, né? Então, tipo assim, eu juntei opostos, então agora eu tenho tudo junto. Então, eu tenho o potencial da 5 e o potencial da 11, eu tenho o potencial de Gêmeos e o potencial de Sagitário. Então, só tem a agregar, sabe? Não precisa ser sempre um conflito. A gente pode passar dessa interpretação também. Exatamente. Então, bom, muito fértil, olha, Júpiter em oposição a Vênus.
Vi, agora eu fiquei na dúvida. Você tá gravando a aula aí. Quando Sim. você finalizar, ela vai ficar no teu computador mesmo. Acho que você já vai ter direto, Isso, acho né? que eu consegui baixar. Ah, então ótimo. Perfeito. Gente, gratidão por tudo, portanto, boa noite. Espero que essa aula tenha trazido aí muitos insights para vocês. Tenho certeza que todo mundo vai agora correr no Astro e gerar os mapas para fazer a sinastria com os boys, com as girls, né? Muito bom. Muito bom. E qualquer dúvida que vocês tenham quando vocês vão gerá-la, sinastria, mapa composto, vai lá no Instagram da Vi, que ela é a guru do amor e tá sempre abrindo caixinha de perguntas. E podem vir, gente. Beijão, foi um prazer estar com todos Tchau, vocês. Vi. Tchau. Beijo. Beijinho.